Fiquem à vontade. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da última sessão. Ata da 30ª sessão extraordinária realizada 19 de setembro de 2002, presidente do senhor ministro Marco Aurélio, presente novamente os senhores ministros Moreira Alves, senhor Marco Aurélio, a senhora ministra Ellen Dias, procurador-geral da República, doutor Geraldo Ribeiro, procurar as seguintes processos. Ação de lei humanitária, agravo de menor na segurança. Em discussão a ata, sem observações, declaro aprovada. Esse aqui de quem que é? A senhora pediu para autografar. Ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência é relator dos embargos declaratórios no recurso ordinário, no habeas 82.288. Embargante Mário Calixto Filho. Embargado Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, trouxe embargos de declaração opostos contra a decisão deste plenário que negou provimento a recurso em habeas corpus em acordo assim emendado. Recurso ordinário em habeas corpus, processo penal, eleitoral, suspensão condicional do processo. Para o oferecimento da suspensão condicional do processo, o acusado não pode estar sendo processado ou ter sido condenado por outro crime, artigo 89 da Lei 9.099/95, precedentes. Diante da negativa de proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, se o juiz entende estarem presentes os pressupostos, deve submeter a Procuradoria-Geral a recusa do oferecimento. Precedentes desta Corte, recurso desprovido. Alega o embargante que o acordo incidiu em obscuridade, entendida como a impossibilidade de extração do exato sentido da decisão judicial no seguinte é certo. Desse modo, não há como o juiz de primeiro grau fazer as vezes do Ministério Público na análise dos pressupostos para a suspensão condicional do processo, por se tratar de competência atribuída legalmente ao parquê como autor da ação penal. Tendo recebido a denúncia, o juiz concordou com as razões apresentadas para o não oferecimento do benefício. É o relatório. Como vota Vossa Excelência? Está claro no acordo embargado que, diante da negativa de oferecimento da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, o recebimento da denúncia pelo magistrado significou a sua concordância com as razões adotadas pelo parquê, qual seja o fato de estar sendo processado criminalmente. Tanto que, em seguida ao trecho atacado, firmou o acordo na linha dos precedentes desta Corte que, acaso entendesse o magistrado que estavam presentes os pressupostos, o que não se constata na hipótese, já que é ausente um pressuposto objetivo, poderia encaminhar a negativa do promotor público ao Procurador-Geral da Justiça nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, consoante a jurisprudência desta Casa. Sendo assim, o magistrado aderiu às razões oferecidas pelo Ministério Público. A alegação do embargante de que não houve o exame adequado já restou sobejamente analisada no acórdão recorrido, até porque a circunstância impeditiva da suspensão condicional do processo foi reconhecida pelo próprio embargante por ocasião do seu depoimento. Diante do exposto, meu voto é pela rejeição dos embargos nitidamente protelatórios. Ministro Nelson Jobim, ministro Ilmar Galvão, ministro Maurício Corrêa, ministro Sidney Sanches, ministro Moreira Alves, desprovidos os embargos, decisão unânime. A papeleta está aí, desse aqui? Esse aqui, o que é que ele me deu aqui? Ministro Maurício Corrêa, Vossa Excelência é relator dos embargos declaratórios na extradição 832, embargante Axel Bergerst e embargado governo da Alemanha. No dia 22 de maio do corrente ano, o Tribunal, por votação unânime, deferiu o pedido de extradição de Axel Bergstedt, formulado pelo governo alemão em acórdão assim emendado. Extradição, revisão de julgamento proferido pela Justiça alemã, impossibilidade, dado que o Supremo Tribunal Federal, no processo de extradição, limita-se à verificação dos pressupostos intrínsecos à concessão do pedido. Cumprimento do restante da pena imposta pela Justiça alemã no Brasil,
pedido insubsistente por falta de amparo legal, execução da pena no território brasileiro, não cabimento por não ter sido extraditando, condenado e nem processado pelo mesmo crime no Brasil, pedido de extradição deferido. Publicado o acordo em 2 de agosto passado, o extraditando opôs tempestivamente os presentes embargos, em que alega omissão consubstanciada no fato de que não se fez referência no acórdão aos seus atributos pessoais citados no interrogatório prestado, corroborados ainda por declarações eclesiásticas e consulares de Belo Horizonte, no tempo em que lá prestou serviços sociais e comunitários. Entende ser imprescindível sanar tal omissão, tendo em vista que os fatos relativos à identidade do extraditando são requisitos legais de defesa, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei 6815 de 80. Ao final, requer sejam conhecidos e providos embargos a fim de que se supram as omissões apontadas com o novo julgamento do feito e que constem do acordo em todos os aspectos relacionados à pessoa do extraditando. É o relatório. Como vota Vossa Excelência? Como resulta claro do objeto do recurso, o embargante não se insurge contra o deferimento da extradição, mas sim contra a suposta desconsideração no julgamento de aspectos pessoais concernentes à sua própria pessoa. No ponto, transcrevo a parte da defesa do extraditando e que não teria sido apreciado quando o julgamento da extradição verbis. Segundo consta da sentença condenatória, traduzida para o idioma, o acusado era primário e tinha bons antecedentes quando da prática do crime. Aqui no Brasil, consoante suas declarações no interrogatório, o mesmo afirmou que saiu da Alemanha legalmente usando seu próprio nome, sem praticar qualquer ato que viesse a enquadrá-lo em falsidade ideológica. Em Belo Horizonte, conforme declarações em anexo, o mesmo sempre trabalhou como voluntário na área de música, sem receber salário, apenas recebendo do sustento e moradia das entidades onde trabalhava. As declarações em anexo são firmadas por autoridades eclesiásticas e corroboram todas as declarações aqui feitas no interrogatório e mais. Casou-se em 22/8/01 com a brasileira Cirlei Cardoso Damasceno Bergstedt, com quem conviveu após o casamento religioso ocorrido em 5/10/2001 até a data de sua prisão. Que durante sua permanência no Brasil sempre teve endereço fixo, sem demonstrar qualquer preocupação em se esconder, visto que, conforme se comprova pelas cópias de recortes de jornais de Vitória e Espírito Santo, o mesmo concedeu entrevistas, tendo sido publicado até uma foto junto às crianças que ensinava, fecham-se aspas. Da leitura acima extraem-se aspectos meramente circunstanciais da vida do extraditando no Brasil, sem nenhuma correlação com os fundamentos da decisão proferida pela justiça alemã, que o condenou e de cuja prisão é considerado foragido. Tal é a singeleza desses fatos, alheios especificamente ao processo de extradição em si mesmo, que consignei no voto que a defesa do extraditando feita em seu interrogatório, folhas tais, suscita questões que só podem ser examinadas perante as autoridades judiciárias alemãs, porque pertinentes à execução da pena. Daí porque não competir ao Supremo Tribunal Federal, no exercício da aferição dos pressupostos legais do pedido de extradição, entrar no merecimento de declarações expedidas por agentes eclesiásticos sobre a vida do extraditando no Brasil e nem tampouco tecer considerações sobre os serviços que tenha prestado a setores sociais ou religiosos no país, visto que tais questões, como é elementar, por mais nobres que sejam, nada tem a ver com os motivos que fundamentaram a extradição requerida com base em condenação por homicídio perpetrado contra a sua ex-mulher no país requerente e que ensejou o deferimento do pedido extradicional. Ante essas circunstâncias, rejeito os embargos. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Ministro Nelson Jobim, ministro Ilmar Galvão, ministro Carlos Veloso, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Sidney Sanches, ministro Moreira Alves. Desprovidos embargos, decisão unânime. Ministro Moreira Alves.
Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 2568. Ministra Ellen avisou. A presidência não foi avisada, nem por ela, nem pelo ministro Celso de Mello. Esperar um pouquinho? Tá bem, tá bem. Julgamos, Ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 1648, requerente Confederação Nacional do Comércio, CNC, e requeridos Assembleia Legislativa e Governador do Estado de Minas Gerais. Doutor Gustavo fará a sustentação na oportunidade. Boa tarde. Senhor presidente. Ilustre advogado, um instante, vamos ao relatório. Né? Apenas o cumprimento. Adotei como relatório aquele já apresentado pelo ministro Nery da Silveira, quando do julgamento da liminar. A Confederação Nacional do Comércio aforou a ação direta de inconstitucionalidade da expressão "e asseguradora", inscrita no inciso 4º do artigo 15º da Lei 6.763, de 26/12/75, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 9.758, de 10/2/89, ambas do Estado de Minas Gerais. Bem assim do artigo 14, e da expressão "o comerciante", constante do inciso 1º do artigo 15, ambos da Lei 6.763 de 75, com a redação conferida pelo artigo 1º da Lei 9.758 de 89 do mesmo Estado. Pleiteando sejam declaradas sem redução de texto as suas inconstitucionalidades no que se refere à incidência do ICMS sobre a alienação pela seguradora de salvados de sinistro, reconhecendo-se a impossibilidade jurídica de o Estado-membro considerar as seguradoras inadimplentes perante ele pelo fato de não pagar ICMS na alienação de salvados. Registra a autora que esta ação é praticamente idêntica à ação direta de inconstitucionalidade 1332, em que deferida a liminar, cuja código foi publicado no DJ de 11/4/97, bem como a DIN 1390 São Paulo, de ambos o relator, o ministro Sidney Sanches, a quem entende a autora deve ser distribuída também a presente ação. Depois de se referir aos artigos 22.1 e 153.5 da Constituição Federal sobre a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e comercial, bem assim política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, acrescentou a autora. Conclui-se assim que não é juridicamente possível os Estados tributarem operações de seguros ainda nos casos em que essas operações impliquem em operações de circulação de mercadorias, o que não ocorre no caso de salvados, como veremos, concordando os Estados com este entendimento no caso acima referido concernente à circulação de dinheiro, que é mercadoria na operação de câmbio. Após discorrer sobre a natureza dos salvados e afirmar que a sua alienação integra a operação de seguros, anota a autora. Conclui-se, pois, que as seguradoras não podem se abster de receber salvados subrogatórios a menos que abandonem todas as operações de seguro de bens corpóreos. Como não podem acumular coisas que sejam para elas inúteis, tem de alienar os salvados, pois todo administrador de empresa tem de ser diligente na proteção do patrimônio empresarial. Depois de referir jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça, anota a esse respeito a autora, lição do ministro Leitão de Abreu, ao ter como inseparável das operações de seguros a venda de salvados, só pode ser tributada pela União, acrescentando. De maneira que, ao arrogar-se a incompetência de tributar a esse negócio jurídico, o Estado do Rio de Janeiro imiscui-se, ao arrogar-se a competência de tributar a esse negócio jurídico, o Estado do Rio de Janeiro imiscui-se indevidamente no exercício do poder jurídico que a Constituição Federal reserva à União Federal. A palavra tributar foi substituída por lapso datilográfico pela palavra feito. É evidente que não cabe à União, com exclusividade, fazer a venda dos salvados. A seguir, a inicial sustenta, com apoio em doutrina, que não há na espécie operação de circulação de mercadorias. Isso se refere à súmula 541, que repele a cobrança do ICMS sobre salvados. Eles não são mercadorias, por não constituírem objeto dos negócios das seguradoras. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão de 13 de agosto de 97, decidiu pelo deferimento parcial do pedido da medida cautelar, em acórdão assim emendado.
Ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar, arguição de inconstitucionalidade das expressões e asseguradora, inscrita nos incisos 4º do artigo 15 da Lei 6.763, de 26 de 12 de 75, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 9758, de 89, ambas do Estado de Minas Gerais, bem como do artigo 14 e da expressão o comerciante constante do inciso 1º do artigo 15, ambos da Lei 6.763 de 75, com a redação conferida pelo artigo 1º da Lei 9758 de 89 do mesmo Estado. Incidência de ICMS na alienação por seguradora de salvados de sinistro. Liminares concedidos nas ações diretas de inconstitucionalidade 1332, 1390, versando temas semelhantes quanto a normas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Cautelar deferida em parte para suspender ex nunc até o julgamento final da ação a vigência das expressões e asseguradora constantes do inciso 4º do artigo 15 na redação do artigo 1º da Lei 9758, ambos do Estado de Minas Gerais. Após o julgamento da liminar, abriu-se vista à Advocacia Geral da União e à Procuradoria-Geral da República. Na manifestação de folhas 505 e 527, a Advogado-Geral da União sustenta o não conhecimento do presente feito e defende o ato impugnado. Por sua vez, em parecer de folhas 528 531, o Procurador-Geral da República opina pela procedência parcial da presente ação. É o relator. Ilustre advogado, doutor Gustavo Miguel de Mello, com a palavra. É sempre uma honra e um prazer me dirigir ao mais elevado corpo jurídico desse país. Então, eu queria saudar o excelentíssimo senhor presidente, ao excelentíssimo senhor relator e a todos os eminentes membros desse plenário e ao doutor Procurador-Geral da República. O relatório foi muito preciso, diz bem do que é a causa, de forma que eu não precisarei me alongar na sustentação oral. Na verdade, aqui há dois pedidos. Um pedido é idêntico ao das ações diretas de inconstitucionalidade do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo. Esse pedido é para excluir da relação de contribuintes das leis estaduais a expressão e a seguradora. O plenário desse egrégio Supremo Tribunal Federal, já em 3 oportunidades, na primeira por 9 votos a 1, na segunda por 7 votos a 1 e, finalmente, por 10 votos a 0, tendo o eminente ministro Ilmar Galvão votado pela conclusão, embora mantendo seu ponto de vista a respeito da matéria. Então, uma questão sobre a qual se pacificou a jurisprudência. O fundamento básico das finalidades das normas constitucionais que regem essa questão é a proteção dos recursos do público que as seguradoras administram. Como é um negócio de massa, o seguro tem que ter legislação nacional. E então, o Constituinte estabeleceu no artigo 22, inciso 7 da Constituição, que compete privativamente à União legislar sobre a matéria. Mas a regulação da matéria poderia ser alterada indiretamente por via de tributos. Então, o legislador constitucional, no artigo 153, inciso 5, determinou que a cobrança de impostos sobre crédito, câmbio e seguros também seria privativa da União, para evitar que a matéria sofresse uma invasão indireta na regulação que deve ser única. Então, o que se pretende, como o ministro Célio Borges observou em parecer sobre a matéria, é que, com uma legislação nacionalmente uniforme, se forme um mercado de âmbito nacional. Essa é a posição. E chamamos a atenção, e o egrégio Supremo Tribunal Federal acolheu, ao julgar a primeira das ADIs, ou do Estado do Rio de Janeiro, que é tão grave a questão da proteção dos recursos do público que Franklin Delano Roosevelt, no New Deal, estabeleceu como norma importantíssima um Banking Act para proteger esses recursos.
o Supremo Tribunal Federal acolheu esse fundamento expressamente. A novidade que existe é que, depois da decisão do excelso pletório, Paul Johnson, num livro recentíssimo, A History of the American People, esse historiador inglês disse que este Emergency Banking Relief Act foi o primeiro e provavelmente a mais importante medida de todo o New Deal. Portanto, a causa é muito importante. Mas o que importa bastante não é só a decisão do Supremo em si mesmo considerada, mas tornar eficaz na vida real a norma constitucional. No caso, várias normas constitucionais cuja finalidade é absolutamente incompatível com a cobrança de ICMS sobre salvados. Então, o que se verificou na prática? Depois das duas primeiras decisões, os paulistas continuaram a cobrar o ICMS usando de um subterfúgio. Eles tiraram até da lei essa expressão e a seguradora. Mas, na definição geral do comerciante, do homem que pratica atos de circulação de mercadoria, incluíram as seguradoras nas alienações de salvados. Então, no regulamento do ICMS de São Paulo, em memorial eu frisei esse ponto, indiquei inclusive o decreto, ficou muito claro que há um capítulo inteiro para a alienação de salvados pelas seguradoras. Então, na prática, há um subterfúgio e continua-se no Estado do Rio e aqui e em São Paulo cobrando esse tributo sobre seguro. Na verdade, estão cobrando um tributo, um imposto sobre operação de seguro, que é gravíssimo, em se tratando de desorganização de um setor que administra recursos do público. Então, quando nós propusemos esta ação direta de inconstitucionalidade, pedimos também para que, da definição geral do contribuinte, inclusive da expressão comerciante da lei mineira, para evitar que o mesmo destino desastroso tenha o futuro da legislação mineira, na sua aplicação prática, pedimos para que excluísse da expressão o comerciante a seguradora, para deixar claro que mesmo a lei mineira se tornando agora idêntica à paulista, na qual já não há expressão e a seguradora, na prática não vai poder o Estado de Minas Gerais usar o subterfúgio de que, por ser comerciante, as seguradoras, embora não praticando, não agindo como tal, continuariam pagando ICMS sobre salvados. Então, me parece que deferir inteiramente o pedido inicial é útil na prática e é um direito das seguradoras, porque, como de fato elas não são comerciantes por fim de ICMS e elas arguíram a inconstitucionalidade da lei sem redução do texto, então parece muito claro que elas têm um direito e o fumus bonis iuris, agora demonstrado como evidência do bom direito, existe no caso. E o periculum in mora não é necessário, no caso, em exame, porque estamos julgando já o mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Então, esses pontos, eu acho que são os únicos, os principais pontos a serem abordados. Também foram invocados diversos dispositivos aos quais o Supremo reconheceu a plausibilidade da sua arguição de inconstitucionalidade nesses julgamentos, tanto desta questão quanto da questão do ICMS do Rio de Janeiro e da questão do ICMS de São Paulo. São eles o artigo 22 e seus incisos 1 e 7, 153, inciso 5, 155, inciso 1, letra B, 145, parágrafo 2º, inciso 1, letra B, todos da Constituição Federal em vigor. Apenas lembrar aqui que
nos precedentes dessa discussão, antes do Supremo nela intervir, houve o voto já no Superior Tribunal de Justiça, um voto precioso do eminente ministro Carlos Mário Veloso, houve parecer do eminente ministro Célio Borja, houve parecer do eminente ministro Oswaldo Trigueiro e parecer do eminente ministro Leitão de Abreu. De forma que é uma questão que me parece muito clara a procedência da ação nos termos do pedido inicial. Agradecendo a atenção, é o que eu tinha a dizer. Ilustre ministro relator, como vota? Senhor presidente, a matéria foi preconscientemente analisada no parecer do Procurador-Geral da República, professor Geraldo Blindeiro, no qual se destacam as seguintes passagens. Por certo, a alienação de salvados deve ser considerada como atividade integrante das operações de seguro, realizada tão somente para promover a liquidação do sinistro, uma vez que a atividade própria da seguradora não é a comercialização de veículos. Ressalta-se que à sociedade seguradora é vedada a exploração de qualquer outro ramo do comércio ou indústria que não a operação de seguros para os quais tenha necessária autorização, conforme dispõe os artigos 73 e 78 do Decreto-Lei 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. Assim, percebe-se, diz o parecer, a impropriedade da tributação pelos Estados do ato de alienação dos salvados de sinistros pelo segurador, porquanto, não possuindo salvados natureza de mercadoria, tal ato não constitui uma operação comercial, ou seja, não configura fato gerador do ICMS. Verifica-se, pois, que o legislador estadual usurpou a competência assegurada à União Federal para legislar acerca da política de seguros e instituir impostos sobre operações de seguro em flagrante afronta ao disposto nos artigos 22, inciso 7 e 153, inciso 5º da Carta Federal. O tocante à impugnação do artigo 14 da expressão "o comerciante", inscrita no inciso 1º do artigo 15, ambos da Lei 6.763 de 75, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 9758/89 do Estado de Minas Gerais, não se vislumbra que tais dispositivos implicariam possível cobrança de ICMS sobre a alienação de salvados, pois, uma vez reconhecida tal operação como operação de seguro, a simples exclusão das expressões "e a seguradora" do inciso 4º do artigo 15 da lei em questão já é suficiente para afastar a mácula da inconstitucionalidade do ato normativo impugnado. Digo eu, tendo em vista os precedentes desta Corte, a DIN pedia cautelar 1332, Sidney Sanches, 1390, Sidney Sanches, o meu voto é pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucionais as expressões "e a seguradora" do inciso 4º do artigo 15 da lei 6.763, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 9758 de 89 do Estado de Minas Gerais. É o meu voto. Ministro Nelson Jobim, como vota? Presidente, na sessão de 3 de agosto de 97, onde foi concedida a liminar, eu não estava presente. No estado da ata, que justificadamente me encontrava ausente, eu não cheguei a votar sobre a matéria. A Lei Complementar 87, de 96, que dispôs sobre o imposto sobre o ICMS, ao definir a figura do contribuinte do ICMS, diz o seguinte: contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual, etc. Ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Agora vejam, vender os salvados integra o negócio de seguros? Há um ato decorrente de um contrato de seguros ou é um ato decorrente de uma propriedade de um bem que adquiriu, bem móvel que adquiriu em decorrência de um negócio de seguros? Eu não tenho dúvida nenhuma de que da transferência dos salvados para o domínio da seguradora estaria integrando o contrato de seguros. Estaria, inclusive, o negócio de seguros. Por quê? Porque esse pacto está estabelecido, inclusive, no cálculo atuarial no que diz respeito ao valor do prêmio. Porque faria um cálculo do valor do prêmio e dizer, bom, eu adquiro um patrimônio e, portanto, eu posso, eventualmente, estabelecer um prêmio maior ou menor, dependendo da transferência ou não dos salvados para a empresa. Aí eu não tenho dúvida que isso integra o contrato de seguro. Agora,
depois de desaparecido o seguro, a empresa então adquire, pega esse bem e aí passa a operar no mercado e abre um leilão público para a venda dos salvados decorrentes da sua atividade no ano. Isso não é atividade comercial? Isso não cai na habitualidade dentro da sua própria atividade, no sentido de se ressarcir de valores? Está declarando a inconstitucionalidade Da Sim. totalidade, né? Não, da expressão. É da expressão. É a seguradora, para que ela não Em qualquer hipótese. Sim, com base em que isso seria da competência da União. da competência da União. Mas aí é um problema. Por exemplo, num contrato de locação, você pode, como é usual, passar o pagamento o ônus do IPTU, por exemplo, para o locatário. Nem por isso isto deixa O argumento maior, de ser matéria tributária. a meu ver, é aquele que se tem algo integrado à atividade seguradora É isso. e que não consubstancia em si mercadoria propriamente dita, né? Seria a sucata, né? São os salvados. Né? Eu penso que esse aqui é o argumento maior, né? Porque a competência, em se tratando de CMS, Não é outro. Incorporar os não é automóveis. mesmo da Sobre essa União. operação incide. Mas aqui nós abrimos é uma isso. janela imensa. Não, estou vendo. Abrimos uma janela imensa. Eu estou atento à argumentação de vocês. Eu acho que aqui O a minha argumento básico preocupação é que não é só a aquisição da propriedade É. do salvado que é, Sim, eu entendi. cláusula do contrato de seguro. É a possibilidade de vender. De venda. Sim, e é disso que se trata. Não, quer dizer, não se presume que a seguradora vá acumular salvados na sua própria propriedade. Podia vir a União, por exemplo, dizer que é proibido vender os salvados? Como? Sim, poderia, se considera que isso é Me competência da pergunta o União, seguinte, poderia vir a União dizer que é proibido vender os salvados? Isso é absolutamente necessário em matéria de contrato de seguro? Quer dizer, isso é o usual, é o normal. Sim. Mas não é íncito. Não é íncito Beleza. para se considerar que isso é matéria que tem que ser disciplinada pela o artigo pela legislação 1452 federal. do Código Civil, Necessariamente, mas se nós dizemos, não podemos dizer que isso é da competência exclusiva da União Da Federal. União não. Por isso é que eu acho que o argumento que está, inclusive, no Eu quero saber parecer, se, né? de fato, Ele talvez não seja agasalhável, né? Não, o problema é esse, é que a declaração de inconstitucionalidade se está fazendo com base na circunstância de que a competência seria da União. Quer dizer, competência exclusiva. Agora, eu pergunto, isso é da competência exclusiva da União? A União poderia, por exemplo, chegar e dizer, não, em contrato de seguro não pode haver venda de salvados? Não, isso é o natural do contrato de seguro. Mas não é, a meu ver, não é da competência exclusiva da União legislar a respeito disso, para efeito de se considerar que só a União é que poderia tratar dessa matéria legislativamente. Mas que realmente é um problema, porque nós não estamos, veja bem, não estamos com base no princípio de que o ICMS diz respeito à circulação de mercadorias e isso não seria mercadoria. Aí seria já um outro problema, um outro fundamento. Eu, por exemplo, entendo que nós não temos mercadoria propriamente dita. esse argumento também É que o produto do salvado, ele em si se soma ao prêmio que é satisfeito pelo proprietário do bem segurado, né? mas não é da Já essência que, do contrato. já que só há esse aproveitamento, né, na perda total, que é uma forma, inclusive, né, de ocorrer um equilíbrio no negócio jurídico. Mas acontece uma circunstância. Nós, por exemplo, É possível, por exemplo, me pergunto, é possível, por exemplo, que a empresa seguradora passe a integrar, por razões específicas, ao seu ativo um determinado salvado, tendo em vista circunstâncias específicas? É possível. Apenas, Ela tem obrigação de vender? apenas como propaganda Ela pode para integrar, dizer que honrou o seguro. Pode integrar. Ou seja, pode ficar com o Eu motor. acho que o conteúdo aí econômico, meu Deus do céu, né?
não tem uma importância maior. Agora, colocar esse produto, eu não vejo como uma mercadoria propriamente dita, né? No campo das operações de que cuida o figurino constitucional do tributo, mas em matéria, por exemplo, de cooperativa de consumo, em que também em rigor não há circulação de mercadoria, o Supremo sempre admitiu que coubesse o ICM. Pois é. Apesar. E a própria lei estabelece aí. Estabelece. É cooperativa de consumo. Isso me lembro que houve várias discussões na venda dos bens aos cooperativos. Com relação aos próprios cooperados. Mas não há propriamente circulação de mercadoria, apesar disso. Que depois veio para a Constituição de 88, veio a regulamentação do ato cooperativo, para efeito de tratamento diferenciado em termos tributários. Porque antes se admitia que houvesse o ICMS, se cobrasse o ICM. E, por outro lado, há esse aspecto também da lei, né? Quando trata de atividade, atuação usual, né? Habitual e o volume. E aí uma grande seguradora faz um enorme leilão em relação a motores decorrentes de um ano. Isso, agora, vamos deixar bem claro que interesse econômico há, porque se não houvesse interesse econômico, não teríamos essa ação direta. Eu já admiti, inclusive, o somatório ao preço. Talvez pudesse se dar uma interpretação conforme. Talvez se pudesse dar uma interpretação conforme. No sentido de que estariam excluídos esses casos pelo volume e pela habitualidade. Aí eu acho que seria uma interpretação conforme. Porque se admitiria naqueles casos, sim, porque também se vendeu uma vez, de vez em quando, vender um salvado, não vai se considerar que... Então se daria uma interpretação conforme desse quando. Se daria sentido prático a isso. Mas aí fica difícil. Eu acho que nós só vamos motivar com isso, só vamos motivar ações, né? Sim, mas o surgimento de processos. Embora salvemos o excepcional, que é habitual, é da economia do negócio. É da economia, claro, quer dizer. Sim, então cai na lei. O equilíbrio do negócio. Então cai na lei. Se é habitual, cai na lei. Se é habitual e o volume é grande, cai na lei. Se é habitual, cai na lei. Então não é inconstitucional. Sim, mas por isso é que eu aventei a interpretação conforme para os casos excepcionais. Agora, realmente, se é habitual e o volume é grande, cai nos termos da lei. E não é da essência do contrato de seguro. Não é da essência a seguradora ficar com o bem, com o salvado. Não é da essência. É uma cláusula acessória. O salvado é do dono da coisa sinistrada. Agora, é claro que hoje há uma cláusula pela qual se transfere. Mas ministro, se nós apontarmos que o salvado é do dono, do proprietário, do bem realmente segurado, né, nós vamos entender que não há perda total. Vamos afastar do cenário jurídico a perda total. A perda total é o... Não, a perda aí total estaremos conferindo conteúdo econômico ao remanescente. A perda total, se não há salvado, obviamente não pode ser de ninguém. Cálculo atuarial. O dono tem direito ao seguro pleno, ao seguro total contratado. Não, mas o problema da perda total, obviamente afasta o problema de salvado. Não há propriedade de ninguém. Nelson Jobim pede o direito de propriedade. Porque o julgamento é final, né? Você lê seu pé de vista para... O julgamento... Presidente, eu acho interessante. Nem um código comercial, nem um seguro marítimo, nem um seguro do Código Civil traz essa cláusula. O problema é o seguinte, nós sabemos como isso acontece. Ou seja, se nós... O que eu gostaria de pedir vista, presidente, eu vou pedir vista, para efeito de depois... Exatamente para examinar essa situação em que se ponha alguma situação em que se ponha essa habitualidade. E acaba sendo uma espécie, inclusive, de um mecanismo de se furtar o pagamento de tributos. Nós temos que ter cautelas no sentido de criar condições e janelas que possam viabilizar as engenharias tributárias muito conhecidas em que se configura um tipo de operação que teoricamente não é tributável, para maquiar uma operação tributável. Agora, eu vou examinar quando Vossa Excelência examinar, examine também sob o ângulo, né, do contribuinte de fato. Contribuinte de fato, quem fixa o preço nessas hipóteses é o mercado.
E não se pense, não, que se embute todos os impostos, se embute no custo, mas tem, às vezes, necessidade no mercado, tendo em vista a concorrência, de ter que vender abaixo do preço de custo. E não se transfere necessariamente para o adquirente o tributo, porque o preço do tributo do bem é fixado no mercado e não é fixado previamente sobre situações anteriores. Só houve economias planejadas, que não é o caso. Senhor presidente, Vamos. apenas a guisa de... Então, proclamação parcial. Senhor presidente, apenas a guisa de obter dictum, deve ser dito também que este é um caso típico que demonstra a talvez inconveniência de se fazer o julgamento cautelar em matérias que tais. Porque, vejam, nós estamos a discutir uma lei de 1989. Imaginemos que o tribunal decida agora declarar a constitucionalidade desse dispositivo. Eu não quero imaginar as consequências todas. Daí recomendar-se, inclusive, o uso, o manejo frequente do nosso artigo 12 da Lei 9868. Já havia uma norma regimental com a concordância plena do ministro Carlos Veloso. Eu também estou raramente examinando liminarmente. Eu não examinei nenhuma liminar depois da lei. Mesmo na consequência. Proclamação parcial, né? Após o voto. Após o voto do ministro relator, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar no inciso 4 do artigo 15 da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, porque tem a segunda parte que da expressão comerciante, né? E com redação dada pelo artigo 1º da Lei 9.758, de 10 de fevereiro de 1989, ambas do Estado de Minas Gerais, da expressão e a seguradora, pediu vista o ministro Nelson Jobim. Ministro Marco Aurélio, Sim. Tem um lei eleitoral aqui. Não, eu vou chamar agora, já estou com ele aqui. Recurso extraordinário, relator ministro Sepúlveda Pertence, 344.882. Recorrentes José Borges Ribeiro e outros. E recorridos, é esse ministro, né? Ítala Maria da Silva Lobo Ribeiro e cônjuge. Senhor presidente, parece que nesse caso tem pedido o ministro Ilmar. Impedidos os ministros Carlos Veloso e Ilmar Galvão. Deve ser pela participação. Né? Sim, é verdade. Participa. Está participando aí. Sérgio Banhos. É sócio do Camargo. Continuamos. Bravo isso. Menos 2. Continuamos com consequências brutais agora. Quórum constitucional. É coisa antiga, mas é relevantíssima nesse momento. Continuamos com quórum, né? 8, né? R é A e B. Contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, provendo recurso especial, ficou resumida nesta emenda. Acórdão 3043, Garcia Vieira. Agravo de instrumento. Prefeito falecido antes dos 6 meses que antecederam o pleito. Candidaturas de cunhado e de irmão aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Elegibilidade, interpretação dos parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Subsistindo a possibilidade da reeleição do prefeito para o período subsequente, seus parentes podem concorrer, vencidos, a qualquer cargo eletivo na mesma base territorial, desde que ocorra o falecimento ou afastamento definitivo do titular até 6 meses antes das eleições. Hipótese em que o próprio titular poderia concorrer ao mesmo cargo no pleito seguinte, não fosse seu falecimento no 2º ano do mandato, sendo legítimas as candidaturas da cunhada e do irmão aos cargos de prefeito e vice-prefeito. O tribunal entendeu a hipótese. O prefeito morreu há mais de 6 meses antes do pleito e
foram candidatos a prefeito o seu cunhado, ou a sua cunhada, e a vice-prefeito o seu irmão. Votou vencido o eminente ministro Moreira Alves, fiel ao, aspas, entendimento que foi seguido por 2 acórdãos unânimes do Supremo Tribunal, aos quais, no TSE, aludiram o voto condutor do ilustre ministro Garcia Vieira. São os RS 236.948 Galote e 247.416 Galote. Os recorrentes pretendem, contrariados, os parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição Federal e argumentam depois de transcrever os preceitos. Claro está que os parentes até o 2º grau são inelegíveis para o mesmo cargo e na mesma base territorial para a eleição subsequente, de modo que não poderiam os ora recorridos concorrerem na eleição subsequente para o mesmo cargo de alcaide do mesmo município. A redação dada pela Emenda Constitucional 16 ao parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição, permissa máxima vênia, e nada alterou a norma constitucional do parágrafo 7º do artigo 14 da Lei Maior, consoante entendimento firmado pelo excelso pretório, no RE 2366948, em que foi relator o ministro Otávio Galote, do qual se colhe o seguinte trecho. Há de considerar-se que a permissão da reelegibilidade dos chefes do Poder Executivo, nos termos em que disciplinada pela Emenda Constitucional 16, em nada interferiu no tratamento das hipóteses de inelegibilidade por parentesco ou afinidade, cujas regras permanecem intocadas. Tal entendimento da Corte Suprema, em recentíssimos julgados após a edição da Emenda Constitucional 1697, resulta outrossim de interpretação teleológica, na medida em que a inelegibilidade imposta se destina a prestigiar o princípio republicano que recomenda a alternância no poder, buscando escoimar a representação política do gravíssimo vício da manutenção oligárquica de famílias que no Brasil se encastelam nos cargos públicos, sangrando, por décadas o erário, até que, finalmente, depois de algum escândalo nacional, temporariamente se recolhe. Assim está redigido o parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal, prossegue o recorrente. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver substituído ou sucedido, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Pelo visto, o venerando acórdão violou a norma constitucional do parágrafo 7º do artigo 14, porque desprezou a inelegibilidade absoluta ali imposta em relação aos horas recorridos, cônjuge e parentes até o 2º grau do ex-chefe do Executivo, Pedro Ribeiro, que ocupou o respectivo cargo no período imediatamente anterior, transgredindo outrossim o parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição, pois, ao conferir o TSE interpretação extensiva a ambos os dispositivos para legitimar as malsinadas candidaturas, violou-se flagrantemente essa última norma constitucional, o parágrafo 5º do artigo 14, pois lhe deu aplicação em caso que data vênia apresenta-se inaplicável, conforme reconhecido pelo ex-Conselho Supremo naqueles julgamentos 2RS. A interpretação dada ao parágrafo 7º do artigo 14, que restringiu a inelegibilidade ali consignada, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 16, que alterou o parágrafo 5º do mesmo artigo, constitui violação àquele preceito constitucional, pois criou uma hipótese de exceção ao instituto da inelegibilidade constitucional, que não foi prevista pelo legislador ordinário, sem embargo ainda de contrariar toda a doutrina e jurisprudência sobre a matéria. E aí cita resoluções de 1998, ministro Nery da Silveira, e de 97, ministro Costa Leite, e de 97, ministro Maurício Correia. Na improvável hipótese de ser mantido o entendimento do TSE, ora impugnado, ter-se-á que admitir o seguinte absurdo, ao menos em tese possível de ocorrer neste grande país, que tem mais de 5 municípios. O prefeito morre no 2º ano do mandato. Seu irmão e cônjuge se candidatam para o quatriênio seguinte. No 3º ano de mandato, renunciam. Em seguida, se candidata o filho do ex-prefeito, sobrinho do antecessor de seu pai,
e assim ter-se-á facilmente, com uma simples manobra, dentre tantas conhecidas na prática política nacional, a perpetuação de uma entidade familiar sem tempo definido. Quid a democracia e a república. Ofereceram contra-razões recorridos, acentuam de início que a pretendida inelegibilidade de nenhum modo alcançaria o primeiro recorrido, uma vez que o cunhadio, relação de afinidade colateral, derivada no caso de seu matrimônio com a irmã do ex-prefeito, se extinguira com a morte deste, como resultaria do artigo 335 do Código Civil. Sustentam, por outro lado, a correção da interpretação dada ao artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, pelo acordo recorrido, à vista de alteração do sistema decorrente da emenda constitucional 1697, que, para permitir a reeleição dos chefes do Poder Executivo, ditar a nova redação do parágrafo 5º do mesmo preceito constitucional. Já se tendo pronunciado o eminente Procurador-Geral da República no TSE, no mesmo sentido da decisão recorrida, dispensei novo parecer do Ministério Público Federal. É o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a evolução do direito eleitoral brasileiro no campo das inelegibilidades girou durante décadas em torno do princípio basilar da vedação de reeleição para o período imediato dos titulares do Poder Executivo. Regra introduzida como única previsão constitucional de inelegibilidade na primeira Carta Política da República, 1891, artigo 47, parágrafo 4º, a proibição se manteve incólume ao advento dos textos posteriores, incluídos os que regeram as fases de mais acendrado autoritarismo. Assim, na Carta de 37, os artigos 75 e 84, embora equívocos, não chegaram à admissão explícita da reeleição. E a de 69, artigo 151, parágrafo 1º-A, manteve-lhe o veto absoluto. As inspirações da irreelegibilidade dos titulares serviram de explicação legitimadora da inelegibilidade de seus familiares próximos, de modo a obviar que, por meio da eleição deles, se pudesse conduzir ao continuismo familiar. Com essa tradição uniforme do constitucionalismo republicano, rompeu, entretanto, a emenda constitucional 1697, que, com a norma permissiva do parágrafo 5º do artigo 14, explicitou a viabilidade de uma reeleição imediata para o chefe do Executivo. Os chefes, para ficar menos casuístico. Subsistiu, no entanto, a letra do parágrafo 7º, atinente à inelegibilidade dos cônjuges e parentes consanguíneos ou afins dos titulares tornados reelegíveis. A disparidade lógica de tratamento gerou perplexidades, bem retratadas no voto vencido do eminente ministro Marco Aurélio, no RE 236-948 de 98, a primeira oportunidade em que a questão foi encarada pelo plenário. Respondeu-lhe, porém, o eminente ministro Jobim, a partir de sua frequente aversão à busca, que argue de academicismo ingênuo, da coerência lógica em termos normativos, cujas disparidades advêm das contingências nem sempre idealistas das composições parlamentares. E testemunhou Jobim. Apenas em 34 é que veio para o texto constitucional a inelegibilidade de parentes, e aí permaneceu. Efetivamente, em termos doutrinários e meramente doutrinários e acadêmicos, é sustentável. Há um certo tipo de eventual ilogicidade acadêmica em relação à permissão da reeleição e à proibição da candidatura de parentes. No entanto, isso faz parte do processo eleitoral brasileiro e é uma decisão explícita, como disse o eminente ministro relator, quando se fez a reforma do parágrafo 5º. Recordo-me, inclusive, senhor presidente, que foi exatamente a tentativa de mudança desse dispositivo que, em 1993, impediu a aprovação da reeleição. Era exatamente o problema das desincompatibilizações e também da inelegibilidade de parentes, porque havia quem sustentasse que isso deveria ser mantido.
Em matéria eleitoral, senhor presidente, não creio que seja salutar e creio que seja inconveniente qualquer tipo de exegese teleológica ou não, porque se faremos teleologia, saiu teologia, para restringir, logo estaremos fazendo teleologia. Excelência estava escolástico. Para estender. Em matéria eleitoral, a decisão tem que ser estrita nos termos em que está a Constituição. Efetivamente, os parágrafos 5º e 7 poderão ter uma certa contradição no que diz respeito à forma de tratamento dada a um e outro. Mas isso foi uma decisão expressa do Congresso do Sistema Constitucional. Acompanhou, por isso, com a maioria, o voto do relator, o eminente ministro Otávio Gavatti. Naquele caso, além do ministro Marco Aurélio, também o ministro Carlos Veloso e eu mesmo dela dissentimos. Os últimos, porém, menos pela preocupação de ajuste sistemático da inteligência em tese do parágrafo 7º, a alteração do parágrafo 5º, do que com as peculiaridades do caso vertente, o conhecido caso Ricardo Murat, do Maranhão. Não obstante, reconheço, quando o tema retornou ao tribunal, na primeira turma, prestei adesão ao ministro Galotti, no acordo unânime que proclamou, RE 247-416, é inelegível, de 2000, é inelegível o filho do prefeito titular que haja exercido por qualquer tempo o mandato no período imediatamente anterior, Constituição, artigo 14, parágrafo 7º, sem que se possa considerar modificado esse prefeito ante a redação dada ao parágrafo 5º do mesmo artigo 14, pela emenda 1697. Na mesma linha de ortodoxa solução literal do problema, se manteve de início o TSE, instância aquá dos precedentes recordados do Supremo Tribunal. Lá, o primeiro sinal da mudança de rumos está no voto do ministro Jobim, já então acompanhado pelo ministro Fernando Neves, no RESP 17199 de Itapemirim, vencidos, porém, pela maioria, conforme o relator, o ilustre ministro Garcia Vieira, seguiu a trilha dos precedentes. No voto vencido, liberando-se do testemunho pessoal da suposta mesa legislatórios, argumentaram o ministro Jobim. Quanto aos parentes e cônjuges do titular do Executivo, ou de quem o haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, o enunciado constitucional é o mesmo desde 88. A emenda da reeleição nada modificou. O texto literal da Constituição, artigo 14, parágrafo 7º, leva à inelegibilidade total no território da jurisdição do titular, salvo ser titular do mandato eletivo e candidato à reeleição. A leitura isolada do texto leva a essa inelegibilidade absoluta, circunscrita ao território de jurisdição do titular e excepcionada para titular de cargo eleito. Essa regra decorre da literalidade do texto constitucional, 14, parágrafo 7. O TSE, em 89, examinou o problema. A resolução 15.120, de 21 de março, explicitou a situação quanto ao mesmo cargo. R4, inelegíveis para o mesmo cargo do titular do Poder Executivo ou para cargo do respectivo vice. Ou seja, o TSE reafirmou a inelegibilidade nessa hipótese. A situação era clara. Como o titular, em qualquer hipótese, não poderia ser candidato ao mesmo cargo, artigo 14, parágrafo 5º, redação de 88, também não poderiam ser os parentes e o cônjuge. O axioma estava no parágrafo 5º, que vedava a reeleição. A leitura foi outra quanto à candidatura a outro cargo. A mesma resolução de 89 dispôs elegíveis para outros cargos, desde que o titular tenha renunciado até 6 meses antes do pleito. O TSE temperou a regra de inelegibilidade do parágrafo 7º. Admitiu que ela desapareceria se o titular renunciasse até 6 meses antes do pleito. Pergunto, de onde tirou o TSE esse tempero? Parece-me evidente que a inspiração está no parágrafo 6º. O argumento me parece claro e verdadeiro. O titular do Poder Executivo, tendo renunciado até 6 meses antes do pleito, pode concorrer a outro cargo.
Primeiro ao ministro Maurício Corrêa, depois ao ministro Carlos Veloso e, por último, né, ao gabinete do ministro Moreira Alves. Talvez até resolva. No que me toca, não sei se o ministro Moreira Alves resolveria também, a remessa apenas dos votos, relatórios e votos já proferidos. Providenciará a remessa da pasta azul, né? Da pasta azul aos gabinetes de Suas Excelências e autos conclusos ao ministro Maurício Corrêa. Mais rápido aí. A FGTS ficará para o dia de amanhã. As ilustres advogadas estão aguardando. FGTS é aquele seu processo. Para amanhã. Isso daí não dá nem para ler o relatório. Não. Vossa Excelência falou que esse caso vai ser para amanhã, julgar amanhã? Não. Ah, bom. O FGTS. Passar para depois da eleição. Para amanhã fica a eleição lá no estado do Rio de Janeiro. Embargos declaratórios, desembargos declaratórios, na ação rescisória 1279, relator ministro Celso de Mello, embargante Amad Salim Youssef e embargado Estado do Paraná. Senhor presidente, eu farei um resumo. O ilustre advogado Dr. Hugo Mosca opõe esses embargos de declaração a acórdão emanado do Pleno desta Corte, que confirmou decisão monocrática de minha autoria, que julgara inadmissível, no caso, a ação rescisória, porque, consoante assinalar o então Procurador-Geral da República, o eminente ministro público da Pertence, o autor da segunda ação rescisória, porque se cuida de uma segunda ação rescisória, apenas reiterara os mesmos fundamentos já expostos e rejeitados na anterior ação rescisória de que fora relator o eminente ministro Oscar Corrêa. Reiteraram-se esses argumentos, declarei inadmissível a ação rescisória, sobrevieram os embargos de declaração que o tribunal preliminarmente conheceu como agravo, negando o provimento ao recurso de agravo. Agora, novamente, os embargos de declaração, onde, de certa maneira, reproduz-se o mesmo tipo de argumentação, buscando-se, na verdade, o conhecimento da segunda ação rescisória, que em si já se mostrava absolutamente inadmissível, porque ela implicara em renovação dos fundamentos já expostos e rejeitados quando do julgamento por esse plenário da primeira ação rescisória. Por não divisar, senhor presidente, nenhum vício no acórdão plenário, eu rejeito os presentes embargos de declaração. Ministro Gilmar Mendes, ministro Maurício Corrêa, ministro Ilmar, ministro Carlos Veloso, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Sidney, ministro Moreira Alves, desprovidos declaratórios, decisão unânime. Continuação, aí é preferível deixar. Ministro Moreira Alves, a reclamação 1899, reclamante União 1899, reclamante União e reclamada juíza federal da 7ª Vara Civil da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. E interessado Jorge Guilherme Pifisterer Júnior. Esses são aqueles casos comuns, presidente? Do 4. Eu vou ler o voto que é pequenininho. O plenário desta Corte, ao julgar em 19/4/2001 a reclamação 846, que versava hipótese análoga presente, a teve como procedente em acordo cuja ementa assim resume o seu conteúdo. Reclamação, tutela antecipada, decisão que, antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a incorporação à totalidade dos vencimentos dos autores do percentual de 10,94% relativo à alegada redução desses vencimentos quando da conversão em URV, medidas provisórias 434 e 482, posteriormente convertidas na Lei 8.880 de 94, que implementou o Plano Real. Diz respeito à decisão do plenário na DCT 4, proibição dirigida a qualquer juiz ou tribunal, e aí vem aquela... Em face do exposto e com base nesse precedente, julgo procedente a presente ação, a fim de anular a decisão concessiva de tutela antecipada proferida pela juíza federal da 7ª Vara Civil da Seção Judiciária do Rio de Janeiro nos autos da ação ordinária número, e cito o número.
Os colegas estão de acordo? Por maioria, o tribunal julga procedente o pedido formulado na reclamação para cassar a tutela antecipada. Na forma do voto do relator, vencido o presidente. Apenas consigno que se trata da eficácia vinculante da liminar na declaratória de constitucionalidade, para juntada posterior da justificativa de voto. Ministro, apenas para consignar que no processo anterior, relatado pelo ministro Celso de Mello, embargos declaratórios, nos embargos declaratórios que, na verdade, foram transformados em agravo na ação rescisória 1279, né? O ministro Sepúlveda Pertence está impedido e, portanto, não participou do julgamento. Como Procurador-Geral da República no julgamento da segunda ação rescisória. Ministro Ilmar Galvão, agravo na ação civil originária 634, agravante União, agravado Consulado-Geral da República Francesa. É um agravo contra o seguinte despacho. Trata-se de execução fiscal promovida pela União contra a República Francesa, tendo por objeto multa aduaneira de R$34 mil, aplicada ao seu Consulado-Geral em São Paulo em julho de 96. Consultado, o embaixador respondeu que o governo francês não aceita sua submissão à jurisdição brasileira para responder à presente execução. Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que o Estado estrangeiro goza de imunidade de jurisdição em virtude das Convenções de Viena de 1961 e 1963. Citem-se, por exemplo, os agravos 527 e 522, esse último de minha relatoria assim emendado: execução fiscal movida pela Fazenda Federal contra o Estado estrangeiro, imunidade de jurisdição. A imunidade de jurisdição não sofreu alteração em face do novo quadro normativo que se delineou no plano do direito internacional e no âmbito do direito comparado. Conforme agravos 139.671, ministro Celso de Mello, e ação civil 9.696, ministro Sidney Sanches. Quando o litígio se trava entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro, notadamente se tratando de execução. Agravo regimental improvido. Ante o exposto, nego seguimento à execução, determinando o arquivamento dos autos. E aí, senhor presidente, vem esse agravo, opondo-se a essa decisão, né, e eu, pelos fundamentos não houve a renúncia. Eu estou negando provimento ao agravo. A divergência, não havendo desprovido o agravo, decisão unânime. Ministro Carlos Veloso, chamo para a conclusão de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 80, requerente Procurador-Geral da República e requeridos Assembleia e Governador do Estado de Pernambuco. Aqui nós temos que, por proposta de Vossa Excelência, o Tribunal deliberou ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre o exame de admissibilidade da preliminar do convênio ICMS 6688 e de eventual superveniência de lei complementar. Não, isso aqui é 5 minutos. Senhor presidente, esta ação, vocês devem se lembrar, Vossa Excelência e eu julgamos procedente. E aí o ministro Moreira Alves levantou uma questão. É que eu, para julgar procedente, tive que analisar o convênio. Então o ministro Moreira Alves levantou a questão... Não estaria atacado? Não está, não. E não. Que dependeria, o julgamento dependeria do exame de outra lei, de outra norma, assim, um convênio. Então foi suspenso o julgamento, ouvimos a Procuradoria-Geral e a doutora Nadir, em parecer que ofereceu, exatamente foi nesse sentido, de que a ação meu voto aqui nesse caso estaria prejudicada. Deixa eu ver se foi mesmo prejudicada. Suscetível de ser declarada política. Exato. Revogaram aí? Não. É o convênio. O convênio.
Após o meu voto, acompanhando do relator, Vossa Excelência, ministro Moreira Alves, suscitou a preliminar de impossibilidade da DIN, porque o seu julgamento dependeria de exame incidente da constitucionalidade do convênio. E não foi atacado. Não foi atacado. O parecer da doutora Nadir, com a aprovação do professor Brindeiro, no sentido de que a ação não comporta conhecimento. Exatamente. Disse então eu, além disto, esclareça-se que sobreveio, após iniciado o julgamento, mais de uma lei complementar referentemente ao ICMS, a lei complementar 87 e a lei complementar 102. Suplantando a anterior. Exatamente. Portanto, não conheço da ação. A divergência. Que não são posteriores? Não, é porque, na verdade, é necessário agora que se examine não só o convênio... Para saber se o convênio foi revogado. Como também outras leis. Mas essas leis também. Então não tem como prejudicar. E não foram versadas na inicial. Não foram versadas na inicial. Então não conheço. E, aliás, ainda que fossem, havia aquele problema de ter que confrontar lei com lei, e nós temos entendido que não havia. O ministro, adotando a terminologia da Corte, não conhece da ação. A divergência, não havendo proclamação, decisão unânime. Pedi vista, acompanhei, gastei 1000 latinhas à toa. Isso deu um trabalho mesmo. Deu, que coisa. Por aí ele pôs areia, viu, na nossa sopa. Ministro Elmar, eu creio que nós podemos fazer o pregão em conjunto. Reclamação 1991, reclamante Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e reclamado Superior Tribunal de Justiça, também o juiz federal da 2ª Vara de Foz do Iguaçu. São os votos. E o outro, reclamação 2020. São extensos. São extensos? Vossa Excelência quer chamar esse primeiro, essa... Qual é? 1073. Esse aí realmente é simples, né? Chamo para julgamento a reclamação 1073. Relator, ministro Ilmar Galvão, reclamante Estado do Piauí, reclamado juiz de direito da 1ª Vara da Comarca de Araripina. É contra a decisão do juiz da 1ª Vara de Araripina, que, segundo alegou o reclamante, concedeu, em 28 de abril de 99, antecipação de tutela em ação ordinária de cobrança movida pela Comunicação e Marketing Limitada, determinando o imediato bloqueio da importância de R$120 mil, né, para repasse imediato para a conta da autora. Afirmou o reclamante que foi desrespeitada a decisão tomada em sede da ação declaratória de constitucionalidade número 4. Então, o número 4 não tem nada a ver com o caso. Né, que a número 4 é problema de aumento de vencimento de servidores. Eu estou... Por essas razões, já que o fundo não tem fundamento, eu estou não se caracterizando atentado contra a autoridade julgada do Supremo Tribunal Federal, meu voto julga improcedente a presente reclamação, cassando a liminar que havia sido deferida. Há voto discrepante, não havendo julgado improcedente o pedido formulado na reclamação e cassada a liminar deferida. Vamos... Tem mais um só para cumprir o horário. De quê? Os graves. Mas isso aqui é complicado. Ministro Carlos Veloso, Vossa Excelência liquida essa ação originária em meia hora? É a 864. Não, essa 864 é justamente aquela de Pernambuco. Mas essa é complicada, né? Não. Porque está aguardando o julgamento que está com ele. Não. Depende de outro julgamento? É aquela que eu comecei na última sessão. Sim.
mas é longa. Dos juízes lá? É. Sobre os juízes. Juízes. Que envolve a subsídio agora. É. Mas eu tenho, presidente, eu tenho uma bem pequenininha aqui. Declaro encerrada a sessão. Tudo bem, presidente.